Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, indo ele ao Senhor Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. O Senhor Jesus, ele era dirigido o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele estava indo a Jerusalém, mas ele fez questão, dirigido pelo Santo Espírito, de passar pelo meio de Samaria. Irmãos, os judeus evitavam passar por Samaria. Havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos, né? Os dois povos que não combinavam, não se davam. Um era, vamos dizer, oposto ao outro. E o Senhor fez de propósito, porque o Senhor tem propósito em tudo. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma meta, tem um alvo. Às vezes, vários propósitos, várias metas, vários objetivos, né? E aqui o Senhor estava dando o exemplo de quebra de uma rivalidade. Ele estava passando por Samaria, que a princípio era hostil aos judeus. Havia um preconceito dos judeus em relação aos samaritanos. Havia lá uma falta de, vamos dizer assim, de paz e harmonia entre eles, e o Senhor fez questão de passar por lá. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo de quebrar aquela rivalidade, de dar exemplo. Por que o Senhor Jesus curava no sábado? Você não vai encontrar na Bíblia o Senhor Jesus curou na segunda, curou na terça, curou na quarta, curou na quinta, curou na... Você não vai encontrar. Você vai encontrar, e num sábado ele curou, né? Por que o Espírito Santo registra as curas efetuadas no sábado? Para quebrar uma religiosidade, né, que os judeus tinham com relação ao sábado. Então, o Senhor age sempre com propósitos de quebrar religiosidade, de quebrar incredulidade e de quebrar, muitas vezes, uma rivalidade. Então nós temos, irmãos, que crer nos propósitos do Senhor, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, tem sempre bons propósitos. Amém, igreja? E aqui no versículo 12 diz: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Irmãos, 10 leprosos saíram ao encontro do Senhor. É claro que todo aquele que tem um mal, todo aquele que tem uma luta, todo aquele que tem uma certa enfermidade, tem que buscar ao Senhor, tem que buscar quem resolve, tem que buscar quem pode transformar aquela situação. Entenda, irmãos, Deus capacitou os médicos, nós temos que buscar os médicos, mas nós temos que buscar a Deus. Não busque, desculpe o termo, imagens, não busque santos, busque a Deus, porque é o único que faz milagres, né? E os leprosos saíram ao encontro do Senhor Jesus, e saíram com respeito. Por que com respeito? Respeito e prudência, porque eles não queriam contaminar ninguém com a sua enfermidade, por isso eles pararam de longe. Diz o texto aqui, os quais pararam de longe. Eles pararam porque havia oposição, porque se aproximasse, mas pararam também por prudência, para não contaminar ninguém. Irmãos, nós devemos ter respeito às pessoas, nós devemos evitar transmitir qualquer tipo de mal às pessoas, aos outros. Nós temos que estar demonstrando amor às pessoas, amor ao próximo. Então você sabe que se você fizer alguma coisa vai prejudicar alguém, não faça, irmão. Não faça, abra a mão da sua vontade e não faça. Então esses daqui, eles não se aproximaram para evitar o contágio com outras pessoas, ou seja, foram prudentes, tiveram respeito com o próximo. Então, nós temos que fazer aquilo que é vontade de Deus, não vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo? O diabo, ele está condenado a passar toda a eternidade no inferno. E o que ele quer? Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele, né? Ele quer levar o maior número de pessoas possível com ele. Por quê, irmãos? Porque
ele tem também metas, ele tem também objetivos, que é roubar, matar e destruir. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, demonstre sempre amor às pessoas. Isso agrada a Deus. Respeite o direito das pessoas. Evite fazer qualquer tipo de mal às pessoas, em o nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 13 diz: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, levantaram a voz com fé e respeito, pedindo misericórdia. Irmãos, clame a Deus de uma maneira audível, né? Uma maneira que não demonstra vergonha. Clame a Deus com uma voz canora e belicosa, como dizia Camões, né? Uma voz sonora. Não tenha medo ou receio de clamar ao Senhor. Não tenha vergonha. Não cochiche: Senhor, me abençoa, Senhor. Não, isso, irmãos, desagrada a Deus. Por quê? Porque quem tem vergonha não clama, se preocupa com a sua própria imagem. O que vão dizer de mim se me ouvirem clamando a Deus, né? Se preocupam com os outros. Isso é uma certa soberba, irmãos. Essa vergonha, essa timidez é uma certa soberba. A pessoa quer preservar a sua, vamos dizer assim, a sua imagem, e ela não clama a Deus, ela não agrada a Deus. Irmãos, diante de Deus, abra o seu coração, clame ao Senhor, clame numa voz audível, clame sem vergonha das pessoas que possam ouvir. Isso agrada a Deus. Tem que clamar, irmãos. Clame como eles clamaram por misericórdia. Por que clamar por misericórdia? Porque nós não somos merecedores. Ah, Senhor, eu estou clamando a Ti porque eu fiz isso. Não fez mais do que a sua obrigação. Mas nós não somos merecedores, somos pecadores. Então clame por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu estou numa situação de aflição. Senhor, eu estou enfermo. Senhor, eu estou isso, estou aquilo. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, tem misericórdia de mim, opera na minha vida, Senhor. Senhor, faça milagres, o Senhor é um Deus de milagres, eu confio em Ti. E vai clamando, irmão, como eles clamaram por misericórdia aqui. E o versículo 14 diz: e ele, vendo-os, disse, o Senhor sempre vê aquele que clama, irmãos. Vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, fala para o seu irmão do lado, indo eles, ficaram limpos. Que coisa linda, irmãos. O Senhor não orou pelos leprosos. O Senhor não tocou nos leprosos. O que o Senhor Jesus fez? Ele deu uma ordem, Ele deu a sua palavra. Irmãos, irmãs, você que fica procurando muitas coisas aí, basta a palavra do Senhor. O Senhor fez inúmeros milagres só com a sua palavra. E é a palavra do Senhor essa noite que vai fazer milagres das nossas vidas. Posso ouvir um amém aí? Então, eles não ficaram curados quando o Senhor Jesus falou. Quando o Senhor Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles não ficaram curados quando o Senhor Jesus falou. Quando é que eles ficaram curados, irmãos? Quando eles obedeceram a ordem do Senhor. Quando eles obedeceram a palavra do Senhor. Indo eles, diz o texto. Ou seja, eles agiram em função da ordem da palavra do Senhor. É isso que gera bênção, irmão. É isso. Muitas vezes você ouve a palavra do Senhor, mas você não age segundo aquilo que a palavra te ordenou, te revelou. Indo eles. Irmãos, o Senhor deu a palavra, mas eles não ficaram curados de imediato. Ficaram curados quando eles obedeceram, quando eles foram, quando eles caminharam. Irmão, ouviu a palavra, irmão? Toma uma atitude em cima da palavra que você ouviu, que o milagre vai acontecer. Porque tem muita gente que fala: não, eu vou na igreja, vou
toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque você ouve a palavra e não age segundo ela. A palavra só vai ter efeito quando você obedecê-la. Os milagres vão acontecer através da sua obediência. Sem obediência não há milagres. Até o Lázaro teve que obedecer a ordem do Senhor e sair para fora para que ocorresse o milagre. Então, sem obediência não tem milagres. Então, obedeça, irmão. Obedeça em nome do Senhor Jesus para você tomar posse das bênçãos. Quando nós obedecermos a ordem da palavra do Senhor, ocorrem bênçãos, ocorrem milagres. Esse é o grande segredo. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não viu a ficha dos leprosos. Vocês são crentes, vocês são isso, são aquilo, fazem isso. Não. O Senhor Jesus viu fé. Ele viu a moeda do reino dos céus. Ele viu fé quando eles buscaram e quando eles clamaram. E aí o Senhor agiu segundo a fé. Irmãos, Deus não quer saber o que você fez no passado, quem você é, de que família que você é. Ele quer fé. Se você der fé para o Senhor, você recebe tudo. Você adquire tudo do reino dos céus pagando com fé. A fé é uma moeda espiritual. Não adianta a pessoa falar, não, eu sou de uma família reta, fiz isso, eu sou crente desde pequenininho, mas se não tem fé, irmãos, não vai receber. Então é necessário fé. O Senhor Jesus não questionou, não perguntou, e o Senhor Jesus sabia que eles iriam reagir de uma maneira desagradável, mas mesmo assim operou milagres na vida deles, porque eles mostraram fé. Quando buscaram e quando clamaram e quando principalmente obedeceram à ordem do Senhor. Entendam, esse é o segredo. O versículo 15 diz: e um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Irmãos, recebeu, venha ao Senhor e glorifique-o para que todos ouçam. Glorifique o Senhor em alta voz, como esse glorificou aqui. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Alta voz, irmãos. Dizem sim, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, isso é mesmo. Não, irmãos, sem vergonha, com autoridade. Glorifique o Senhor em alta. Recebeu uma bênção, recebeu um milagre, recebeu qualquer coisa. Nós temos que dar graças a Deus em tudo e glorificar a Deus por tudo. Mas quando recebermos alguma bênção especial, algum milagre, mais ainda devemos glorificar a Deus. Sabe para quê? Para que todos saibam que há um Deus que faz milagres e todos busquem a esse Deus. O testemunho é fundamental para que as pessoas que estão na mesma situação busquem o Senhor e recebam a bênção. E aqui no versículo 16 diz: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. Esse era samaritano. Se prostre aos pés do Senhor, não só para pedir, mas para glorificar, para agradecer. Se prostre para agradecer. Mas o Espírito Santo registra que o único que voltou e glorificou e agradeceu não era judeu, não era do povo de Deus, vamos dizer assim, era um samaritano. Irmãos, os melhores exemplos nas Escrituras foram de estrangeiros. Você pode ver, irmãos, os melhores exemplos foram de estrangeiros. A fé que maravilhou o Senhor Jesus veio de um centurião romano, estrangeiro, não era judeu, era um exemplo de fé. O exemplo de humildade veio de uma mulher Ciro-fenícia, grega, né? O referencial de humildade que ela demonstrou. O exemplo de amor ao próximo, de quem foi? De um samaritano, até chamado de o bom samaritano, né? Um exemplo de conversão foi
de uma estrangeira, uma samaritana. Irmãos, um exemplo de gratidão veio de quem? Desse samaritano, desse leproso samaritano. Irmãos, um exemplo de solidariedade foi de um sirineu, Simão Sirineu. Então vocês vejam que a Bíblia está repleta de bons exemplos de estrangeiros. Por que o Espírito Santo de Deus registrou principalmente o exemplo desses estrangeiros? Porque o Espírito Santo de Deus tem um propósito. O Espírito Santo de Deus quer nos ensinar que não importa a origem, não importa a raça, não importa a religião, não importa a tradição, o que importa é a obediência à palavra do Senhor. É isso que importa, irmãos. Não importa, eu sou crente, mas se você obedece, eu sou fulano. Irmãos, tem pessoas, são raras, mas tem pessoas de outras religiões que obedecem à palavra do Senhor. São raras, mas tem, irmãos. E é isso que importa para Deus, a obediência à sua palavra. Ninguém demonstrou mais fé do que um centurião romano. A Bíblia diz que o Senhor se maravilhou ao ver essa fé e falou: nem mesmo no meio do povo de Deus, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio dos crentes, eu vi alguém com tamanha fé. Basta a sua palavra, Senhor. Basta a sua palavra. Basta uma ordem sua, Senhor. Que diz, o Senhor falou: nem mesmo no meio dos crentes eu vi alguém com tamanha fé. Isso que agrada a Deus. A mulher Cirofenícia, aquela mulher grega, né? Que exemplo de humildade. Que exemplo de humildade, né? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Que exemplo de humildade, irmãos. Que exemplo de amor ao próximo. Uma pessoa foi assaltada. Uma pessoa, ela recebeu um ataque de um salteador. Passou lá, um sacerdote não fez nada por ela. Passou lá um levita, não fez nada por ela. Quem foi fazer? Um samaritano, chamado bom samaritano. Então veja, irmãos, o que importa para Deus não é a placa. O que importa para Deus não é a origem, não é a raça, não é a religião, não é a tradição. É a obediência à sua palavra. É demonstração de fé na sua palavra. É isso que importa a Deus. E Deus registrou na sua palavra com esse propósito de nos ensinar, irmãos. O propósito de Deus é nos ensinar que o que importa é nós obedecermos a palavra dele. Mas a pessoa fez isso, fez aquilo, foi bandido, fez aquilo. Não importa, se ela pedir perdão, o Senhor diz que apaga as suas transgressões, né? E ela recebe bênção em função da fé que ela tem demonstrado. A fé é espetacular, irmãos. A fé é uma moeda mais valiosa do que o ouro. Com a fé nós adquirimos todas as bênçãos do reino dos céus. Com a fé nós adquirimos a maior bênção, que é a vida eterna, a salvação, prosperidade, cura, libertação e tudo, irmão. Então nós temos que crer. Irmão, dá um jeito aí, irmão, mas creia. Então faça o que tem que fazer, mas creia. E demonstre que você crê obedecendo, irmão. Não é fazendo a sua vontade, é fazendo a vontade de Deus, irmão. A sua vontade vai levar você para o buraco, porque ela é contaminada pelo inimigo. Faça a vontade de Deus. O que importa para Deus são as práticas, as atitudes de acordo com a sua palavra, porque isso mostra que nós cremos, isso mostra que nós temos fé, e com fé nós adquirimos tudo. E aqui no versículo 17 e 18 diz: e respondendo Jesus disse-lhe: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O Senhor Jesus fez aqui aquilo que ele amava fazer, perguntar. E ele fez 3 perguntas. Não foram 10 os limpos? Os 10 foram curados.
Deus não fez acepção de ninguém. Onde estão os outros 9? Pergunta para o seu irmão do lado, onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ainda falou, esse estrangeiro, esse samaritano, foi o único que voltou para a glória a Deus. O Senhor, com essas perguntas, Ele nos revela que Ele registra, que Ele presta atenção, que Ele registra aqueles que são gratos e aqueles que são ingratos. 10 leprosos tiveram fé para serem curados, né? Para serem abençoados, mas só um voltou para dar glória a Deus. E o Senhor registra a ingratidão dos leprosos judeus que não voltaram, né? Os leprosos, vamos dizer, crentes que não voltaram. O Senhor registra quando o crente não agradece. Irmãos, você talvez não tenha sido curado da lepra, mas você tem recebido bênção de Deus. Você tem agradecido, irmão? Você recebeu vida de Deus, você agradeceu? Senhor, obrigado pela minha vida. Você recebeu esse corpinho aí bonitinho, né? Todos aqui são bonitinhos, né? Agradeceu a Deus? Você está recebendo a palavra do Senhor. Você agradeceu a Deus? O Senhor Jesus está dizendo: receberam e não voltaram para agradecer. Irmãos, tem sido esse talvez um grande problema que desagrada a Deus. Irmãos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem recebido e por tudo aquilo que você é. Porque há milhões de cristãos, há milhões de cristãos, mas eu tenho certeza, irmãos, porque tenho ouvido os testemunhos, eu tenho ouvido as pessoas, que a maioria mais reclama do que agradece a Deus. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que são prósperas, têm casa, têm carro, têm saúde, têm uma família, e estão reclamando de alguma coisa. Irmãos, agradeça a Deus, irmãos. Eu vou falar uma coisa bem baixinho aqui para não apanhar de ninguém. Tem gente que reclama até do calor. Bendito o Senhor que eu não estou no meio da neve lá, morrendo de frio, né? Irmãos, nós temos que parar de agir como os 9 leprosos, agir com ingratidão, não agradecer a Deus. Nós devemos agradecer a Deus em tudo. O propósito do Senhor ali, irmãos, é nos ensinar isso. Agradeça pelos bens que Deus te deu, agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela sua família, irmãos. Agradeça por tudo, irmão, ao invés de ficar reclamando. Quando você reclama, você está louvando o diabo, e quando você agradece, você está louvando a Deus. A quem você serve? A quem você quer louvar, irmãos? Então, aqui o Senhor Jesus fez questão de registrar com 3 perguntas. Eu estou atento. Quem recebe e não volta para agradecer. Eu estou atento. Eu registro na palavra, né? Quem é ingrato, quem não agradeceu ao Senhor. Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que você tem recebido? Ou você tem reclamado pelas lutas que te afligem? Irmãos, o Senhor deu uma direção para você. No mundo você vai ter aflição, mas não reclame, tenha bom ânimo, agradeça, né? Luta para o cristão fiel, aquele que crê em Deus, é a oportunidade de Deus agir, irmão. Deus vai agir nessa situação. Vem uma luta tremenda, mas o meu Deus é maior do que ela, Ele vai agir. O meu Redentor vive. É isso, irmãos, que Deus quer. Versículo 19. Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmão, 10 leprosos tiveram fé para serem curados, mas 9 não tiveram fé
e gratidão para serem salvos. Só um foi salvo. A cura é importante, é uma bênção, tem que ser buscada, mas a salvação é uma bênção maior, irmãos. A lepra não impede ninguém de ser salvo, mas a incredulidade impede, irmãos. Entendam aqui, irmãos. Um foi salvo, a tua fé te salvou. E os demais? Há muitos assim, irmãos. Talvez 9 para 1. Alguns que só pensam na bênção, não pensam em Deus, não querem agradecer a Deus. A cura é importante, mas o melhor e mais importante é a salvação. O propósito do Senhor era dar oportunidades aos 10, para que todos o seguissem, como seguiu Bartimeu. Bartimeu foi um exemplo. Ele foi curado da cegueira, e o que diz o texto? Que ele estava à beira do caminho, e depois que ele foi curado, ele entrou no caminho, ele seguiu a Jesus. O importante é seguir a Jesus. O Senhor Jesus, quando operou e curou aqueles leprosos, ele tinha um propósito de curá-los em função da fé, mas tinha também o propósito de fazer com que eles o seguissem, para que eles crescem no Senhor, para que eles fossem salvos como esse foi. Então o propósito de Deus sempre vai ser a salvação. Se essa bênção que você está pedindo for cooperar para a sua salvação, Deus vai te dar. Se for atrapalhar a sua salvação, Ele não vai te dar, porque Deus tem um foco, Deus tem um objetivo, Deus tem um alvo maior, que é a salvação. Se for necessário cortar um braço seu para te salvar, Ele vai cortar. Se for necessário Ele permitir aflições, lutas sobre a sua vida para que você seja salvo, Ele vai permitir, porque Ele quer a nossa salvação, e a salvação só vem aquele que crê, aquele que segue, aquele que obedece ao Senhor. Não aquele que recebe uma bênção esporádica e vai embora, não aquele que é curado e nem volta para agradecer. Mas o Senhor agiu em função da fé e deu oportunidades a todos. Deus sabe quem não vai ser salvo. Ele é onisciente, mas Ele dá oportunidade a todos, para que depois ninguém reclame, não tive oportunidade. Então não perca as oportunidades do Senhor. Não despreze o talento que Deus tem te dado. O talento que Deus te deu foi uma oportunidade de prosperar, de crescer. Se você desprezá-lo, Deus vai lhe tirar, né? E ainda vai te lançar num fogo eterno. 9 leprosos teriam outras aflições, porque dor de barriga não dá uma vez só. Foram curados da lepra, mas eu tenho certeza que ao longo da vida deles, eles teriam outras aflições, mas não teriam mais Jesus. É esse o grande problema. As pessoas se esquecem que elas vão precisar de uma bênção novamente, e só terá aqueles que seguem e aquelas que são gratas ao Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses tem um versículo que a gente vive repetindo, é capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por que eu tenho que dar graça? Porque é vontade de Deus, e ponto final. Dê graças a Deus por tudo que você tem, por tudo que você recebeu. E dê graças a Deus, principalmente quando receber uma bênção maior. O ingrato, ele está contra essa ordem do Senhor, ele não dá graças a Deus. Ele está contra a vontade de Deus, e Deus se entristece dos ingratos. O Senhor Jesus registrou aqui os ingratos. Agradeça sempre ao Senhor por tudo, glorifique-o em alta voz, né? Siga-o, seguindo a sua palavra, receba milagres, seja salvo, em nome do Senhor Jesus. Seja grato ao Senhor por tudo. Não haja como os 9 leprosos. Seja grato ao Senhor, obedeça, que você vai receber muito mais do Senhor. Aquele que voltou e glorificou e que agradeceu, recebeu muito mais, recebeu a salvação. Os outros eu não sei, né? Mas nós seremos sempre gratos ao Senhor e seremos salvos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome de Jesus.